Super Chicken Jumper, um jogo sobre uma galinha que corre, mas não é qualquer corrida. Eu estava vendo um vídeo do Gema Please desenvolvendo esse jogo e tive uma brilhante ideia. Por que não refazer esse jogo em 3D? Melhor ainda, por que não refazer esse jogo em 3D em 6 horas? No último dia das minhas férias, onde eu deveria fazer qualquer outra coisa menos estressante para aproveitar meus últimos momentos antes de voltar para a escala 7x0. Bom, tinha tudo para dar certo. Minha ansiedade causada pelo desespero de ter que voltar para o meu trabalho, o ânimo de ter que editar todas essas horas de gravação e criação de um roteiro que não pareça que eu estou lendo um slide de apresentação de história na escola sobre a Guerra de Canudos. Bom, acho que me perdi um pouco. Vamos começar. Primeiro, eu peguei a galinha do jogo original e transformei em 3D utilizando uma ferramenta de IA muito útil para poupar um bom tempo. Tá bom, sei que pode parecer que eu tô roubando o emprego dos artistas, eu também sou um artista e sei como é. Mas se tá no jogo, é pra usar. Então, eu criei o projeto no Unity e rapidamente importei o modelo para a cena. Tá, talvez não tenha sido tão rápido assim. Após isso eu criei um cubo 3D que seria o nosso chão. A minha ideia é que o jogo tivesse uma câmera isométrica. Após ajustar a posição da câmera, eu fiz um script para movimentar o player e outro para spawnar o chão infinitamente. E quando eu testei, ocorreu tudo exatamente como eu queria. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Parece que já comecei com o pé esquerdo. Após alguns ajustes técnicos, tudo já estava funcionando perfeitamente, sem nenhum problema aparente. Agora a câmera segue a galinha e está tudo indo conforme planejado. Ela anda na direção certa, coloquei um dash suave para emular essa mecânica do jogo original e agora a galinha tá girando? Após alguns ajustes, ela finalmente anda corretamente e consegue pular de forma majestosa. Com isso, podemos avançar para o próximo passo. Agora era a hora de deixar as coisas um pouco menos amigáveis. Peguei 2 modelos de troncos e coloquei para spawnar de forma aleatória no cenário. Após um tempo programando e ajustando, tudo funcionou. Bom, funcionou bem mal. Mas novamente, após algum tempo de ajustes, consegui que ficassem em posições decentes. Agora era decidir qual power-up eu iria adaptar. Após jogar alguns minutos do jogo original, eu decidi escolher o power-up que deixa a galinha gigante. É o primeiro power-up do jogo e é algo aparentemente simples de se fazer. A galinha fica gigante e destrói os obstáculos do cenário. Criei uma espiga de milho 3D, novamente com IA, fiz ela girar e ao pegar a galinha crescia e destruía tudo pelo caminho. Tipo um Godzilla de penas. Agora era hora de fazer o cenário. Tentei emular o visual do jogo com alguns efeitos de neon que dão um efeito lindo para o jogo. Não consegui fazer igual ao original, mas acho que o visual não ficou tão ruim. Acabei encontrando o modelo da lua do Zelda e tive que adicionar no jogo. Não tem no original, mas é minha versão do jogo e eu tenho minha própria visão criativa. Só espero que a Nintendo não se incomode com ela. Coloquei a lua para sempre olhar o player e o segui, e ela comeu a galinha. Vou te comer! Após alguns ajustes, a lua seguia ela perfeitamente com o movimento contínuo. Inclusive, curti tanto esse script que faz ela movimentar que adicionei ele em alguns outros elementos, tipo mais pra frente nos ícones do menu do start do jogo. Adicionei também uma iluminação própria para a lua, para ela ficar mais bizarra. Coloquei uma iluminação própria pra galinha também. Achei uma boa adicionar um moinho de vento para referenciar o que aparece no início do jogo original. Após isso, a maior parte do desenvolvimento já estava feita. Agora só faltava a interface e o áudio. Criei a tela de Game Over com aquela frase "perdeu o Playboy" do original. Adicionei a opção de tentar de novo e de voltar ao menu principal. Fiz o sistema de score porque correr sem objetivo é basicamente o que eu faço todos os dias. Então eu quis criar isso para que o player não ficasse somente correndo sem rumo. Também adicionei no Game Over um registro de score que não serve para muita coisa. Criei o menu de start do jogo, inspirado no jogo original, porém com efeito 3D na fonte. Configurei a música e efeitos sonoros e tudo funcionou perfeitamente. Droga. Tá, mas agora sim tudo funcionou perfeitamente. Nessa altura eu já estava mentalmente acabado, alguns scripts começaram a bugar e eu não sabia mais se era culpa minha, da Unity ou da própria galinha tentando sabotar o projeto. Então eu decidi encerrar do jeito que estava. Então eu vou fingir que ficou perfeito, mas vocês vão ver na gameplay. Eu percebi que eu não lido muito bem com tempos curtos para produzir jogos.
É a primeira vez que eu faço um desafio do tipo. Eu já vi que outros youtubers conseguem fazer até mais coisa do que eu fiz em menos tempo. Eu acabei lotando o jogo de script desnecessário, sendo que eu poderia ter feito algo muito mais compacto e simples. Mas é vivendo e aprendendo, então com os erros que a gente aprende, eu percebi que eu preciso melhorar essa parte de organizar o projeto e tudo mais para que eu não me banane todo durante um prazo curto. Então eu pretendo trazer mais desafios do tipo pro meu canal. Espero que vocês tenham gostado, comente aí o que vocês acharam do vídeo. Deem um likezinho aí, se inscrevam. E agora fiquem com a gameplay final. Tá meio bugado, mas é o que deu pra fazer no tempo que eu estipulei.